Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à Europa no século XIX e nós vamos começar com a França, né? E vamos falar da Revolução de 1830, tá? Que ocorreu na França. Bem, é, começaremos então, gente, a analisar a França a partir do fim da Era Napoleônica, né? A partir do Congresso de Viena, do princípio da legitimidade da restauração da monarquia Bourbon. Ao final da Era Napoleônica, na França, temos o reinado de Luís XVIII, o irmão de Luís XVI, que já havia assumido brevemente quando Napoleão estava no exílio em Elba. Ou seja, eu já falei para vocês que quando Napoleão foi para o exílio em Elba, quem assumiu foi Luís XVIII. Então ele ficou um momento breve, né, no trono. Bem, e aí depois o que acontece? Quando Napoleão ele sai de novo do trono, o Luís XVIII, né? Aliás, quando o Napoleão ele assume o trono, o Luís XVIII ele foge, né? Foge. E depois, quando Napoleão sai do trono, ele volta, né? E ele retorna ao trono e governa de 1815 até 1824, tá bom? Bom, é inegável que o Congresso de Viena, gente, significou um retrocesso do ponto de vista dos ideais liberais na França e também em todo o continente europeu. A França sentirá o peso deste processo, principalmente por ter sido o palco da Revolução Francesa, né? E por ter vivido um breve momento de república. E mesmo durante a era napoleônica, marcada por um forte autoritarismo, né? Não podemos negar isso, viu? Napoleão era um autoritário, um ditador na prática, como eu já falei para vocês, tá? Mesmo tendo chegado ao poder por aquele plebiscito um tanto quanto controverso, né? Ele se compõe como um ditador, tá bom? Bom, no campo da economia ainda existia uma prática liberal muito forte. No campo das leis, quando pensamos no Código Civil Napoleônico, alguns princípios do liberalismo foram mantidos, tais quais uma igualdade jurídica, se não plena, pelo menos parcial. Bom, agora com o retorno de Luís XVIII ao trono, o que se via na França era uma ameaça de volta do absolutismo de Luís XIV, né? Um absolutismo marcado pelo privilégio de classes, como a aristocracia e o clero, que obviamente, né, afetava os interesses políticos da burguesia e também significaria uma prática, no caso, significaria na prática, né, uma tributação sobre a população mais pobre, tá bom? Consequentemente, esse cenário é marcado por uma forte instabilidade política, né? O reinado de Luís XVIII, gente, é marcado por uma disputa política interna entre três agrupamentos, três grupos distintos, o que vai gerar uma instabilidade interna. Bem, o primeiro desses grupos nós podemos citar os ultra-realistas, que eram pessoas da aristocracia tradicional, que apoiavam a volta do absolutismo Bourbon, tanto no ponto de vista fiscal, os impostos, como também no ponto de vista político, né? Era um dos objetivos da nobreza barrar o que? A ascensão da burguesia ao poder político. Deixar a burguesia novamente numa posição de classe econômica sem nenhum tipo de projeção política. Então, esse era o objetivo dos ultrarrealistas, não deixar que a burguesia assumisse o poder aí. Os ultrarrealistas, então, poderiam ser vistos, gente, como uma forma de pensamento retrógrado, né? Ou seja, um pensamento lá do absolutismo monárquico, tá? Eles não são conservadores, eles queriam que voltar a uma fase passada da história da França. Podemos até chamá-los de ultraconservadores, ou seja, eles queriam manter um absolutismo monárquico, como eu já havia falado. Um segundo grupo aí que a gente pode citar nessa época aí eram os bonapartistas,
Quem eram os bonapartistas? Era um setor que apoiava a volta do modelo do governo napoleônico, né? Um tipo de monarquia na qual o monarca seria o imperador, caso conseguisse fazer uma expansão territorial e que mantivesse um forte controle sobre a política. Eles desejavam, então, uma monarquia que, do ponto de vista econômico, tivesse traços liberais. Do ponto de vista jurídico, alguns traços liberais, não todos. E do ponto de vista, e do ponto de vista político, um governo autoritário e forte, né? Provavelmente na figura de um descendente, no caso de Napoleão Bonaparte. Então, o próprio nome está dizendo, né? O Partido dos Bonapartistas queria uma pessoa que fosse da família de Napoleão Bonaparte no poder. Um outro grupo aí, né? E por último, são os radicais, também chamados, gente, de jacobinos ou terroristas, porque queriam a abolição da monarquia e a instauração de uma república. Seria então chamada de Segunda República Francesa. Porque vocês lembram que teve lá a República de Robespierre na Revolução Francesa? Pois é. Caso fosse instituída, no caso, essa república, ela seria chamada de Segunda República Francesa. O nome Jacobinos, obviamente, fez referência à República Jacobina durante os anos da Revolução. E também terroristas, por quê? Porque vocês sabem que na época de Robespierre foi uma época de terror, né? Porque era uma forma também pejorativa de se referir aos republicanos, fazendo uma referência direta ao período de terror de Robespierre. Então, podemos notar que no governo de Luís XVIII há esse conflito entre três grupos políticos, e isso torna o seu reinado extremamente instável, né? Bom, pois bem, quando morre o Luís XVIII, assumirá Carlos X, o conde de D'Artois. Carlos X, gente, chega ao poder representando os ultra-realistas, querendo retomar na França a totalidade do poder do absolutismo de Luís XIV. Isso implicava o quê? Não só um aumento de impostos sobre a burguesia e camadas populares, além da redução de impostos sobre a aristocracia e o alto clero, como também, gente, implicava provavelmente no fechamento do parlamento, que poderia limitar os interesses e ações do rei, tá? Bem, o breve reinado de Carlos X e conflitos. Essa tentativa de Carlos X de restaurar um absolutismo clássico tem como consequência a Revolução de 1830. Então, vocês viram que até chegar na Revolução de 1830, que é o assunto que realmente a gente vai tratar, teve uma série de acontecimentos, né? A gente viu que depois de Napoleão Bonaparte assumir o poder, ele foi exilado definitivamente na ilha de Santa Helena, e depois o Luís XVIII ele assume o poder. Só que esse governo de Luís XVIII, como a gente viu, não foi bom para a população, tá? Porque ele era absolutista, e vocês sabem que a França sempre lutou contra essa questão do absolutismo, que a gente viu lá na Revolução Francesa, tá bom? E aí acaba o governo do Luís XVIII e entra o Carlos X. O Carlos X representava os ultra-realistas. Quem eram os ultra-realistas? Aquelas pessoas conservadoras que queriam manter o absolutismo. E aí a população francesa, que era, obviamente, revolucionária, né? Não iria aceitar de jeito nenhum o absolutismo, até porque eles lutaram esse tempo todinho, né, na Revolução Francesa para acabar com o absolutismo, e eles não iam aceitar um governo absolutista agora. Então, a Revolução de 1830, como a gente vai ver, é como se fosse uma continuação ou final da Revolução Francesa, porque eles vão derrubar realmente o absolutismo, tá? A Revolução de 1830. Bem, esta revolução, gente, tem 3 dias de glória, realmente 3 dias de glória. Os dias de 27, 28 e 29 de julho de 1830, tá? Temos a eclosão da Revolução de 1830. Jornadas gloriosas, Revolução das Barricadas,
ou os 3 dias de glória. E essa revolução de 1830 pode ser entendida como uma reação burguesa, né, contra o absolutismo, tá? É uma reação da burguesia contra as tentativas de Carlos X de impor um modelo de absolutismo clássico, aquele absolutismo que nós vimos antes da Revolução Francesa, tá? Aquele absolutismo de Luís XIV dizer que o Estado sou eu, ele é o rei sol e ele é que manda, tá bom? É interessante notar, gente, que essa burguesia também vai se utilizar da população mais pobre de Paris e de outros lugares da cidade na França. Isso traz uma característica semelhante à Revolução Francesa. A burguesia liderando um processo político e tentando o apoio das camadas populares numa luta contra a tentativa de restauração do absolutismo clássico. Então, que eles vão lutar para que esse absolutismo clássico não volte à França. Pois bem, podemos definir essa revolução como sendo de caráter liberal. Este caráter liberal será vitorioso nesta revolução. Quando a Revolução de 1830 se consolida, ela trará um significado muito importante para o continente europeu. Primeiro para a França, mas que depois começa a se espalhar por todo o continente. Então, gente, essa revolução que derruba o reinado de Carlos X acaba influenciando o resto da Europa e, com o passar do tempo, o princípio da legitimidade do Congresso de Viena, que justificava a restauração do absolutismo após as guerras napoleônicas, lembra que eu falei isso para vocês? Perderá efeito, perderá poder. Então, esse caráter liberal da Revolução de 1830 é uma semente que lá em 1848 dará origem à Primavera dos Povos, que é uma outra revolução que nós vamos falar depois da Revolução de 1830, é a Revolução de 1848, tá bom? Bom, pois bem, com a queda do reinado de Carlos X, temos a manutenção de uma monarquia, uma monarquia no caso, né? Mas essa monarquia agora, ela vai ser uma monarquia constitucional, que significava a queda definitiva da ordem absolutista, né? Não teremos mais a volta do absolutismo. Neste contexto, no caso, lá na França, tá? Vai ser uma monarquia constitucional, porque ela vai obedecer agora a uma constituição. Vai ter um rei, não é? Um monarca, mas esse monarca agora, o poder dele não vai ser absoluto. Vai ter uma constituição que vai moderar o poder deste monarca. O resultado, gente, é que temos no poder um novo rei chamado Luís Felipe de Orleans, apelidado de o Rei Burguês, porque, atrelado aos ideais liberais, ele representará os interesses da burguesia. Então, por isso que ele era apelidado de o Rei Burguês. Bom, vamos analisar agora algumas imagens, né, que vão nos vai nos retratar, no caso, né, a Revolução de 1830. Na imagem que vocês podem observar, nós temos um monumento chamado Coluna de Julho. Está erguida exatamente onde era a antiga Bastilha. E como nós sabemos, a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 simboliza o quê? O início da Revolução Francesa, né? E no início, a Revolução Francesa não era uma revolução contra a monarquia. No início, ela era contra o quê? O absolutismo. Tanto que a primeira fase da Revolução Francesa é uma monarquia constitucional. Então, podemos perceber que há semelhanças agora na Revolução de 1830 com a Revolução Francesa, ok? A Revolução Francesa começa em julho e a Revolução de 1830 também começa em julho. A Revolução Francesa queria a derrubada do absolutismo e começa a propor uma monarquia constitucional. A Revolução de 1830 também derruba o absolutismo
tá? De Carlos X, e coloca em seu lugar uma monarquia também constitucional, igual lá na Revolução Francesa. Então, simbolicamente, construir essa coluna, onde era a antiga Bastilha, demonstra um fechamento de um arco, né, de um círculo. Ou seja, o que começou lá em 1789 se fecha agora em 1830. Por isso que eu disse para vocês, a Revolução de 1830 é o fechamento, tá, da Revolução Francesa. Bom, agora nós vamos analisar uma pintura famosa de Eugène Delacroix, não é? Que é a Liberdade Guiando o Povo. A pintura mais famosa que representa a Revolução de 1830, gente, é o quadro do pintor francês Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Não confundam essa pintura, tá, com a Revolução Francesa. Geralmente, alguns livros de Revolução Francesa coloca-se essa pintura. Só que isso é errôneo, né? É uma inverdade. Por quê? Porque essa pintura foi feita durante a Revolução de 1830, que inclusive o próprio Eugène Delacroix, não é? Ele estava na Revolução de 1830, ele era a favor da Revolução de 1830, tá? Bem, então não confunda, tá? Essa pintura, A Liberdade Guiando o Povo, com a Revolução Francesa. Ela é uma pintura da Revolução de 1830. Embora vejamos a bandeira da França nesse quadro, né? Mas ele retrata, como eu já havia falado, a Revolução de 1830. Vamos reparar primeiro na composição de Delacroix. O que ele utiliza, na verdade, para montar esta obra? Primeiramente, ele utiliza um triângulo para estruturar o quadro. Este triângulo tem em sua parte superior a bandeira da França, a tricolor, né? As três cores da bandeira da França, que é um símbolo da Revolução Francesa, tá bom? Temos o desenho do triângulo, que pode ser dividido em três partes. Na parte superior, no caso, uma parte superior, uma parte do meio, que é a parte intermediária, e a base. Pois bem, então vamos lá analisar, né? Pois bem, por que é feita esta divisão? Né? A gente deve se perguntar, por que Eugène Delacroix fez essa divisão no quadro? Então vamos analisar. O pintor Delacroix separa no quadro os sobreviventes dos mortos. Bem, e dos mortos ele faz uma questão interessante. Ele mostra que esses mortos, né, eles servem de piso, servem de base para que a liberdade, no caso, possa se locomover, possa passar, né? Para que ela possa passar e avançar, certo? Então, ela serve de base para a liberdade passar. E essa parte central do quadro é exatamente a barricada da Revolução de 1830, nos 3 dias de glória, tá? Então, o que é a barricada? As pessoas colocavam móveis, colocavam sofá, coisas velhas, né? Cadeiras, e faziam uma barricada, um obstáculo para que o inimigo não pudesse adentrar ali. Então, lá eles ficavam escondidos, né? Atirando, jogando pedras, alguma coisa assim, tá? Bom, e demonstram ainda que as barricadas e os mortos são os responsáveis por permitir o avanço da liberdade, como eu já havia falado. É como se a homenagem à barricada e aos mortos, é como se fosse, no caso, gente, uma homenagem, tá? À barricada e aos mortos, tá? Não só da Revolução de 1830, mas do processo todo que levou à queda do absolutismo, desde o início da Revolução Francesa até o ano de 1830, tá bom? Então, essa parte central aí é uma homenagem, tá? Às pessoas que estavam, né? As pessoas que morreram, que participaram da Revolução Francesa, né? E que vão aí a outras pessoas dar continuidade à Revolução Francesa agora, na Revolução de 1830. Bom, um próximo elemento muito interessante é a figura da liberdade. Observem que
A liberdade traz em sua cabeça um gorro utilizado pelos sans-culottes. Sans-culottes, eu falei para vocês lá na Revolução Francesa que eram pessoas do povo, tá? Pessoas que não tinham culottes, não tinham aquelas calças, aquelas vestimentas da aristocracia, da nobreza. Durante a Revolução Francesa, né? No caso, os sans-culottes durante a Revolução Francesa, né? E traz em suas mãos a bandeira tricolor. A bandeira que foi criada, preste bem atenção, foi criada na época da Revolução Francesa. E na outra mão, ela traz o mosquete, a arma também símbolo da Revolução Francesa. A liberdade, quando olhamos o quadro mais de perto, ela está suja de fuligem. O que é que significa dizer isso? Que a liberdade, ela vem lutando há muito tempo, né? Tentando liderar os franceses, lutando e tentando liderar os franceses, certo? Ela também traz os seios de fora, num claro sinal de que, no caso da figura da mãe, né? Que amamenta, que dá tudo aquilo que o povo precisa. Então, é o seio da liberdade que os franceses encontrarão progresso. É no seio da liberdade que os franceses encontrarão o progresso, a paz, a luz, ok? Um outro ponto importante são que os franceses estão chegando no futuro. E aí nós temos uma criança, preste bem atenção nessa criança aí da figura, né? Portanto, portando, no caso, duas armas, numa clara demonstração que o futuro só é conquistado pela força, pela briga, pelas revoluções, pelas guerras, né? As transformações só vêm através dessas revoluções, né? Essa criança, no caso, ela vai simbolizar o quê? O futuro. Bom, aí pulando um pouco aí a questão da pintura, né? No romance do Victor Hugo, Os Miseráveis, se vocês ainda não leram, leiam o livro. Se não leiam o livro, vão lá no YouTube que tem o filme de Victor Hugo. Aliás, o filme, né? Os Miseráveis, certo? Fazendo uma clara demonstração aí do livro, né? Os Miseráveis. Vai aparecer um garoto chamado Gavroche, tá? E quando você pega a descrição do Gavroche, ele é exatamente essa figura do quadro de Eugène Delacroix. Bem, outro ponto interessante, temos o pintor na tela. Onde é que ele está? É esse homem aí de cartola, segurando uma arma, tá? E acompanhando a liberdade. É o Eugène Delacroix. Isso demonstra que o pintor está ao lado da revolução. Essa pintura é uma obra de arte engajada. O pintor defende os ideais da Revolução de 1830. O outro ponto interessante é a luz. Toda a luz que emana da liberdade e da bandeira demonstra que os franceses saíram das trevas para a luz. Uma típica metáfora do iluminismo. Eu já falei para vocês, lembra o que é iluminismo? As luzes, né? E o que são as luzes? É a razão, é o conhecimento, é o raciocínio do homem aí durante o século XVIII, questão do iluminismo, tá? E por último, gente, vemos um homem se levantando dos mortos e olhando para a liberdade. Um sans-culotte que lutou na Revolução Francesa, ou seja, a luta, como eu já falei para vocês no início. Aliás, a luta que começou em 1789, ela se conclui agora no ano de 1830. E uma das barricadas do quadro, né? Em uma das barricadas do quadro, vemos a assinatura do pintor e a data que é de 1830. Então, por isso que eu digo, esse quadro aí, ele não retrata a Revolução Francesa, embora tendo a bandeira francesa. Ele retrata o quê? A Revolução de 1830. Bom, e para terminarmos este vídeo, temos que analisar a repercussão da Revolução de 1830 pelo mundo, né, nessa época. Esta revolução, ela planta a semente do liberalismo com força, não só na França, como também em toda a Europa.
como, por exemplo, a Revolução Belga, que foi a libertação da dominação holandesa, a Revolução Polonesa, que foi a derrota da Rússia, a Revolução Italiana, que foi a derrota da Áustria, a Revolução Alemã, a criação de Zollverein, né? E a Revolução Portuguesa, que foi a disputa entre Dom Pedro IV e Dom Miguel, aqui no Brasil. E influenciou também a abdicação de Dom Pedro I. A Revolução Espanhola, que colocará em prática uma monarquia constitucional. E também a Revolução Grega, que se libertará do domínio turco. Então, resumidamente aí, a Revolução de 1830 foi uma revolução contra o absolutismo de Carlos X, e aqui eles vão colocar uma monarquia constitucional, tá bom? Que o monarca ele vai se submeter a uma constituição. E outra coisa, não esqueçam disso, é como se fosse o final aqui da Revolução Francesa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida, me chamem para sanar as dúvidas de vocês. Até a próxima, tá bom? Tchau!